estou adorando. É assim, meu corpo mudou bastante. Estou adorando cada vez mais, tomar que eu fico melhor cada vez mais. Bom, meu nome é Francisca. Já são 2 sessões com essa que eu venho para a academia. E eu estou achando excelente, porque eu estou fazendo movimentos que eu não fazia, né? Apesar de eu não me achar tão velha, né? Mas tinha certas coisas que eu não fazia. Eu não me agachava, eu não me equilibrava só numa perna. E hoje eu acho excelente. Eu espero que cada dia melhore cada vez mais, né? E quando eu passar esses 2, 3 meses, eu saio aqui uma nova mulher, né? Com tudo em cima. Meu nome é Carol, eu faço academia, eu comecei a participar das sessões no PSF Centro e melhorou muito minha saúde, tenho mais disposição para estudar e para fazer outras atividades.